Quando falamos de envelhecimento, a primeira imagem que muitas pessoas associam é a da perda de vitalidade, das limitações físicas e do risco crescente de doenças crônicas. Mas existe uma realidade silenciosa e pouco debatida que transforma profundamente a vida após os 60 anos: o peso das infecções evitáveis. No Brasil e no mundo, um simples resfriado pode se transformar em pneumonia grave. Uma erupção cutânea pode se transformar em meses ou até anos de dor crônica. E uma gripe que parecia inofensiva pode ser o estopim para uma internação que fragiliza todo o organismo. O dado mais alarmante é que milhões dessas internações poderiam ser prevenidas com 3 vacinas já disponíveis, mas pouco conhecidas ou valorizadas pelo público acima dos 60 anos. Essas 3 vacinas formam um escudo de proteção poderoso, capaz de reduzir de forma expressiva as complicações que mais lotam hospitais nessa faixa etária. A vacina contra o vírus sincicial respiratório, ou RSV, que ainda é quase invisível nos debates de saúde pública, mas já mostra resultados impressionantes em países que a implementaram. A vacina contra a herpes zoster, que evita não apenas uma erupção dolorosa, mas também a terrível neuralgia pós-herpética, uma das dores crônicas mais incapacitantes relatadas na medicina, e a já conhecida vacina contra a gripe, que apesar de antiga e gratuita no Brasil, continua sendo subestimada em sua capacidade de salvar vidas. O ponto central é que cada uma dessas vacinas age em uma frente diferente de vulnerabilidade do idoso. A do RSV protege o pulmão contra um inimigo silencioso e altamente subestimado. A do zoster resguarda o sistema nervoso contra um vírus que nunca abandona o corpo, esperando apenas o enfraquecimento da imunidade para atacar. Já a da gripe atua como uma barreira coletiva e individual, diminuindo riscos de internação, complicações cardíacas e até mortes. Juntas, essas 3 vacinas têm o potencial de reduzir drasticamente a ocupação de leitos hospitalares em meses críticos, como outono e inverno, quando vírus respiratórios se espalham com maior intensidade. E, no entanto, a realidade brasileira mostra um abismo preocupante. Enquanto a vacina da gripe faz parte do calendário do SUS e chega a milhões de pessoas anualmente, o herpes zoster ainda depende da rede privada e de processos burocráticos de incorporação, enquanto a do RSV sequer entrou na pauta pública, apesar de sua relevância já reconhecida em países desenvolvidos. Esse contraste entre o que já existe no mundo e o que ainda não chegou ao alcance da população mais vulnerável é o que torna essa discussão urgente, porque cada ano de atraso significa milhares de idosos internados desnecessariamente, famílias abaladas e gastos elevados para o sistema de saúde. Ao longo desta narrativa, vamos explorar em detalhes como cada uma dessas vacinas atua, quais são seus benefícios comprovados, o que já está disponível no Brasil, o que está em análise e quais mudanças podemos esperar nos próximos anos. Mas antes de mergulhar nos dados e nas evidências, é importante que você, que tem 60 anos ou mais, ou que cuida de alguém dessa faixa etária, guarde uma verdade simples. 3 pequenas picadas podem ser a diferença entre viver um inverno com tranquilidade ou enfrentar a angústia de uma internação inesperada. Pouca gente acima dos 60 anos já ouviu falar em RSV, o vírus sincicial respiratório. E, no entanto, ele é um dos principais causadores de bronquiolite e pneumonia em crianças, e também um dos maiores vilões silenciosos entre idosos. Isso acontece porque o RSV ataca de forma agressiva o sistema respiratório, causando inflamações severas que muitas vezes exigem internação. Até pouco tempo atrás, não havia uma forma direta e eficaz de preveni-lo em adultos, e por isso ele raramente era discutido fora dos círculos médicos. A consequência é que milhares de internações em idosos todos os anos eram atribuídas a complicações respiratórias sem que o nome do verdadeiro responsável fosse lembrado. Nos últimos anos, especialmente em 2023 e 2024, a ciência mudou essa realidade com o desenvolvimento e aprovação de vacinas específicas contra o RSV voltadas para o público idoso. Pela primeira vez, pessoas acima dos 60 anos
passaram a ter acesso a uma ferramenta preventiva contra esse vírus que, historicamente, sempre foi tratado como inevitável. Os estudos iniciais mostraram reduções expressivas de hospitalizações, com eficácia considerada alta mesmo no chamado real world, ou seja, fora do ambiente controlado dos ensaios clínicos e já em uso real na população. Países que adotaram a vacinação de idosos contra o RSV já observam quedas significativas nos índices de complicações respiratórias graves, trazendo alívio para sistemas de saúde sobrecarregados. A relevância dessa vacina vai além da prevenção imediata de uma doença. Em idosos, uma internação por pneumonia ou bronquiolite não é apenas um episódio isolado. Ela desencadeia uma cadeia de consequências que incluem perda de massa muscular, maior fragilidade, risco de quedas e até complicações cardíacas. Ou seja, um ataque do RSV pode acelerar processos de fragilidade que comprometem definitivamente a qualidade de vida. Por isso, o impacto da vacina é multiplicado. Não se trata apenas de evitar uma infecção, mas de preservar autonomia e independência. No Brasil, o debate sobre a chegada dessa vacina ainda está em fase inicial. Diferente da gripe, que já faz parte do calendário nacional há décadas, e do herpes zoster, que pelo menos entrou na pauta de avaliação do SUS, a vacina contra o RSV ainda depende da rede privada para quem tem condições de pagar. Isso cria uma barreira de acesso enorme, já que justamente a população mais vulnerável, idosos de baixa renda, com doenças crônicas ou que dependem exclusivamente do sistema público, continua desprotegida. Entretanto, a expectativa é de que a pressão internacional e os dados cada vez mais consistentes de eficácia e custo-benefício acelerem o processo de análise pelas autoridades brasileiras. A expressão revolução silenciosa se aplica perfeitamente a esse caso, porque o RSV nunca teve visibilidade equivalente ao da gripe ou da Covid-19, mas sempre esteve lá, circulando, provocando crises respiratórias e complicações graves. A chegada dessa vacina representa não apenas uma conquista científica, mas também uma oportunidade de rever como lidamos com infecções em idosos. De esperar a doença aparecer para correr atrás do tratamento, passamos a ter a chance de bloquear o problema antes que ele comece. É uma mudança de paradigma que pode salvar milhares de vidas todos os anos, se houver investimento e adesão. Entre todas as doenças que ameaçam a qualidade de vida após os 60 anos, poucas são tão subestimadas quanto o herpes zoster, conhecido popularmente como cobreiro. Trata-se da reativação do vírus da catapora, o varicela zoster, que permanece adormecido no organismo depois da infecção inicial e pode voltar a atacar quando a imunidade enfraquece, geralmente na velhice. A primeira manifestação é uma erupção dolorosa, em forma de bolhas avermelhadas que se espalham pela pele em uma faixa localizada. Mas o verdadeiro pesadelo começa depois. Em até 30% dos casos, o idoso desenvolve a chamada neuralgia pós-herpética, uma dor crônica intensa, comparada muitas vezes a choques elétricos constantes, que pode durar meses ou até anos. Essa complicação é considerada uma das dores mais incapacitantes descritas pela medicina moderna, tirando sono, apetite e autonomia. A boa notícia é que a ciência também avançou muito nesse campo. As primeiras vacinas contra o zoster surgiram há mais de uma década, mas tinham eficácia limitada, especialmente em idosos com mais de 70 anos. Isso reduziu o impacto esperado, porque justamente a população que mais precisava era a que menos se beneficiava. Porém, com o desenvolvimento da vacina recombinante mais moderna, a realidade mudou radicalmente. Os estudos mostram eficácia superior a 90%, independentemente da idade, com proteção duradoura mesmo em faixas etárias mais avançadas. Essa evolução transformou a percepção global sobre a prevenção do zoster, colocando a vacina como prioridade em muitos países. No Brasil, entretanto, a situação ainda é desigual. A vacina mais moderna contra o herpes zoster está disponível apenas na rede privada, com custos altos que variam entre centenas e até milhares de reais para completar o esquema de 2 doses. Isso a torna inacessível para grande parte dos idosos que dependem exclusivamente do SUS. A boa notícia
é que já existe um pedido formal em análise pela Conitec, a comissão que avalia novas tecnologias para o sistema público. O processo envolve estudos de custo-efetividade, projeções de impacto e negociações com fabricantes, e há a expectativa de que, em poucos anos, essa vacina possa ser incorporada no calendário nacional de vacinação. Enquanto a aprovação não vem, a realidade é dura. Idosos brasileiros continuam desprotegidos contra uma doença que não mata na maioria dos casos, mas que pode transformar a vida em um tormento diário. É fundamental reforçar que o herpes zoster não é apenas uma mancha na pele, como muitos pensam, mas sim uma ameaça real à qualidade de vida, que pode isolar, deprimir e enfraquecer o idoso. A neuralgia pós-herpética não cede facilmente a analgésicos comuns e exige tratamentos longos e caros, com antidepressivos, anticonvulsivantes e opioides, que muitas vezes não trazem alívio completo. Prevenir é, sem dúvida, a única estratégia realmente eficaz. O impacto emocional dessa doença é tão relevante que em diversos países campanhas específicas de conscientização foram criadas para incentivar a vacinação. Elas destacam histórias reais de idosos que perderam noites de sono, deixaram de caminhar, se isolaram socialmente e até entraram em depressão por causa da dor persistente. É esse sofrimento que a vacina pode evitar. Proteger-se contra o zoster não significa apenas não ter bolhas na pele, mas garantir um envelhecimento com menos dor, mais independência e maior dignidade. No futuro próximo, quando a vacina se tornar parte do SUS, teremos um passo fundamental para reduzir a carga de doenças incapacitantes na população idosa brasileira. Entre todas as vacinas disponíveis para idosos, nenhuma tem uma história tão consolidada quanto a da gripe. Ela está presente no calendário brasileiro há décadas, oferecida gratuitamente todos os anos pelo SUS, e mesmo assim, continua sendo subestimada. Muitos ainda acreditam que gripe é coisa simples, mas a realidade para quem já passou dos 60 anos é bem diferente. A infecção pelo vírus influenza pode ser o gatilho para pneumonia, descompensação de doenças cardíacas e respiratórias crônicas, além de internações prolongadas que fragilizam ainda mais o organismo. Estima-se que, a cada temporada de influenza, milhares de idosos são hospitalizados no Brasil, e grande parte dessas complicações poderia ser evitada com uma simples dose anual. A relevância dessa vacina aumenta ainda mais quando pensamos no conceito de imunossenescência, o processo natural de enfraquecimento do sistema imunológico com o envelhecimento. O corpo idoso já não responde com a mesma força às agressões externas e, por isso, qualquer infecção respiratória tende a ser mais grave. A vacina contra a gripe atua como um reforço estratégico, treinando o sistema imunológico a reconhecer rapidamente o vírus e impedir que ele cause estragos. Mesmo nos casos em que o idoso vacinado ainda pega gripe, a proteção reduz de forma significativa o risco de complicações graves e a necessidade de internação, o que já é um enorme ganho em termos de qualidade de vida e preservação de autonomia. Outro ponto essencial é a atualização constante da vacina da gripe. Diferente de outras que oferecem proteção por anos, a influenza sofre mutações frequentes, exigindo que a formulação seja revista anualmente pela Organização Mundial da Saúde. Isso significa que a campanha de vacinação não é apenas uma tradição, mas uma necessidade técnica para garantir que o idoso esteja protegido contra as cepas mais recentes em circulação. Esse é um detalhe muitas vezes ignorado, mas que faz toda a diferença. Não adianta tomar a vacina apenas uma vez na vida, porque o vírus muda e a proteção precisa ser renovada todos os anos. Além disso, a vacina contra a gripe funciona como base de um calendário mais amplo de imunização do idoso. Isso porque ela pode ser aplicada em conjunto ou em intervalos curtos com outras vacinas essenciais, como a do zoster e a do RSV. Em países que já organizam calendários integrados, a estratégia de combinar campanhas aumenta a adesão e reduz o risco de falhas de proteção. No Brasil, embora a gripe seja a mais difundida, ainda há resistência de parte da população que desconfia da eficácia ou acredita em mitos de que a vacina dá gripe.
É fundamental reforçar de forma clara que isso não é verdade. A vacina contra a influenza não causa a doença, e sim previne complicações que podem custar caro em termos de saúde e de vida. Por fim, há também o impacto coletivo da vacinação contra a gripe. Quando a cobertura é alta, o vírus circula menos, o que protege não apenas o idoso vacinado, mas também sua família, amigos e cuidadores. Trata-se de um ato de responsabilidade individual que gera benefícios comunitários, reduzindo surtos, desafogando hospitais e liberando recursos do sistema de saúde para outras demandas. No cenário brasileiro, onde a gripe continua sendo um dos principais motivos de internação de idosos durante o inverno, manter essa vacina como prioridade é garantir não apenas longevidade, mas anos de vida com mais independência e menos sofrimento. Quando falamos em vacinas para idosos, é comum que cada uma seja discutida isoladamente. A da gripe de um lado, a do zoster em outro momento. E agora a novidade do RSV entrando no debate. Mas o grande avanço para a saúde após os 60 anos está justamente na ideia de integrar essas imunizações em um calendário único, claro e prático. Afinal, não basta apenas saber que elas existem. É preciso organizar o tempo certo para recebê-las, garantir intervalos adequados e compreender que juntas formam um escudo muito mais robusto contra hospitalizações. Esse é o conceito de calendário integrado, uma ferramenta que ajuda tanto o idoso quanto o profissional de saúde a enxergarem o quadro completo de proteção. Na prática, o calendário integrado funciona como um mapa. Nele, a vacina da gripe aparece todos os anos, geralmente entre março e maio, em campanha nacional já consolidada. A do herpes zoster, no esquema atual com 2 doses da versão recombinante, pode ser encaixada em qualquer época do ano, desde que haja um intervalo de pelo menos 2 meses entre as aplicações. Já a do RSV, em países que já a adotaram, tem sido recomendada anualmente antes do inverno, com um calendário semelhante ao da influenza, porque o risco de circulação do vírus aumenta nas estações mais frias. Organizar essas datas em conjunto significa evitar sobreposição desnecessária, reduzir idas ao posto e garantir que o idoso não perca oportunidades de imunização por falta de planejamento. Um aspecto que merece destaque é que, do ponto de vista clínico, não há problema em tomar mais de uma vacina em períodos próximos, desde que o médico avalie o histórico de saúde do paciente. Em muitos casos, as vacinas podem até ser aplicadas no mesmo dia, em locais diferentes do corpo, o que aumenta a conveniência e reduz o risco de esquecimento. Esse tipo de estratégia já é adotado em países que avançaram no calendário do idoso e mostrou excelentes resultados na adesão. Afinal, quanto mais simples o processo, maior a chance de que as pessoas completem os esquemas e se mantenham protegidas. A diferença entre rede privada e SUS também pesa bastante nesse cenário. Hoje, apenas a vacina contra a gripe é garantida gratuitamente para todos os idosos no sistema público. A de herpes zoster ainda depende de clínicas privadas, com custos elevados, e a do RSV sequer entrou na lista de opções do SUS. Essa disparidade cria um calendário de 2 camadas, um para quem pode pagar, mais completo, e outro para quem depende exclusivamente do público, mais restrito. A expectativa, no entanto, é que os próximos anos tragam mudanças importantes, com a incorporação progressiva de novas vacinas ao sistema público, equilibrando o acesso e permitindo que mais idosos tenham proteção completa. Quando analisamos o impacto esperado de um calendário integrado com essas 3 vacinas, os números são claros. Estudos internacionais mostram quedas expressivas em hospitalizações por pneumonia, bronquiolite, gripe grave e neuralgia pós-herpética. Traduzindo para a realidade do Brasil, onde o SUS enfrenta sobrecarga constante, isso significaria não apenas mais saúde para os idosos, mas também alívio financeiro para o sistema, que gasta bilhões todos os anos com internações evitáveis. A conta é simples. Cada dose aplicada pode representar uma cama de hospital a menos ocupada, um idoso preservando sua independência e uma família evitando sofrimento. Por isso, o calendário integrado não deve ser visto como luxo ou detalhe técnico,
mas como uma ferramenta de vida prática. Imagine um papel impresso e fixado na geladeira, com as datas das vacinas marcadas claramente, funcionando como lembrete diário e guia visual. Essa organização transforma o conhecimento em ação e ajuda a criar uma cultura de prevenção que vai além da consulta médica. Afinal, envelhecer com saúde não depende apenas de remédios, mas de estratégias preventivas bem aplicadas no tempo certo. A grande questão que envolve a vacinação de idosos no Brasil hoje não é apenas científica, mas também política e econômica. Enquanto em países da Europa e da América do Norte já se fala em campanhas nacionais de vacinação contra o RSV e em acesso universal às vacinas mais modernas contra o herpes zoster, aqui ainda vivemos um cenário de desigualdade no acesso. O SUS garante de forma exemplar a vacina contra a gripe todos os anos, mas a incorporação de novas imunizações passa por processos longos e complexos que envolvem avaliação de custo-efetividade, negociação de preços com a indústria e definição de prioridades diante de orçamentos limitados. É nesse ponto que surge a pergunta: o que vem por aí no SUS quando falamos de vacinas depois dos 60 anos? O primeiro movimento concreto está relacionado ao herpes zoster. Como já mencionado, há um pedido formal de incorporação em análise pela Conitec, comissão responsável por avaliar novas tecnologias em saúde. Esse processo não é apenas burocrático, ele exige estudos detalhados sobre quanto a vacina pode economizar ao sistema em médio e longo prazo, já que, embora o custo inicial seja alto, a prevenção de neuralgia pós-herpética e de internações decorrentes pode compensar amplamente o investimento. Especialistas consideram que a inclusão dessa vacina no calendário nacional é apenas questão de tempo, especialmente porque ela já se tornou padrão em diversos países. A situação do RSV é mais delicada. Apesar das evidências internacionais robustas, a vacina ainda não entrou na lista de avaliações formais no Brasil. O motivo principal é o custo elevado, já que se trata de uma tecnologia muito recente. Contudo, a pressão para que essa discussão avance cresce a cada ano, principalmente porque o impacto das infecções respiratórias em idosos continua sobrecarregando hospitais. Uma eventual incorporação pode começar de forma restrita, priorizando grupos de maior risco, como idosos com doenças crônicas ou residentes em instituições de longa permanência. Esse tipo de estratégia gradual já foi usado com outras vacinas no passado e pode ser um caminho para viabilizar o acesso. Outro ponto relevante é que a política de vacinação do SUS não depende apenas da Conitec, mas também de decisões do Ministério da Saúde e de negociações internacionais para reduzir preços. Muitas vezes, a entrada de uma vacina no calendário brasileiro só acontece quando há acordos de produção local ou transferência de tecnologia, o que diminui custos e garante sustentabilidade a longo prazo. Esse cenário pode se repetir tanto com a vacina contra o zoster quanto com a do RSV, tornando a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e o Instituto Butantan peças-chave no processo. Do ponto de vista prático, os próximos 2 a 5 anos serão decisivos. O mais provável é que vejamos primeiro a incorporação da vacina contra o herpes zoster, dada a maturidade dos estudos e a prioridade já reconhecida em relatórios técnicos. A do RSV pode demorar um pouco mais, mas dificilmente ficará fora do radar, já que o envelhecimento da população brasileira e o aumento da expectativa de vida tornam urgente ampliar a proteção contra doenças respiratórias graves. Enquanto isso, a vacina contra a gripe continuará sendo a base, com campanhas nacionais anuais cada vez mais integradas a outras estratégias de prevenção. O futuro da vacinação no SUS, portanto, aponta para um calendário do idoso mais completo e estruturado, mas que dependerá de decisões políticas, acordos econômicos e pressão social para avançar. Cada passo dado nesse sentido representa não apenas uma conquista científica, mas um ganho real de dignidade para milhões de brasileiros que envelhecem sem o acesso pleno às tecnologias que já existem no mundo. Informação sem ação não traz transformação. Por isso, depois de conhecer as vacinas que podem mudar o envelhecimento, RSV, herpes zoster e gripe,
O passo mais importante é transformar esse conhecimento em perguntas práticas para levar à próxima consulta. Esse checklist funciona como um guia simples, mas extremamente eficaz, para ajudar o idoso ou seu cuidador a não sair do consultório com dúvidas. Ele serve também como instrumento de empoderamento, já que muitas vezes os pacientes não sabem exatamente o que perguntar e acabam aceitando respostas vagas. Ter esse roteiro em mãos significa conduzir a conversa de forma objetiva e garantir que as melhores decisões sejam tomadas em conjunto com o profissional de saúde. A primeira pergunta essencial é: eu tenho indicação para a vacina contra o herpes zoster? Essa questão abre espaço para discutir fatores individuais de risco, como idade, histórico de doenças crônicas, uso de medicamentos que enfraquecem a imunidade e, claro, disponibilidade da vacina na rede em que o paciente é atendido. Essa pergunta é especialmente relevante porque a vacina ainda não está incorporada ao SUS e saber se há indicação ajuda a planejar, inclusive financeiramente, como buscar essa proteção. A segunda pergunta é: quando e como devo tomar a vacina da gripe neste ano? Mesmo que ela já seja oferecida todos os anos, muitos idosos ainda não entendem bem a importância de se vacinar dentro do período da campanha e acabam deixando para depois. Perguntar diretamente ajuda a reforçar a prioridade, entender se há alguma condição específica que exija cuidados no momento da aplicação e também a alinhar com outras vacinas que o paciente possa precisar. A terceira pergunta é: existe alguma recomendação para a vacina contra o RSV no meu caso? Ainda que ela não esteja disponível pelo SUS, médicos atualizados podem informar se já existe acesso na rede privada e se há grupos prioritários que podem se beneficiar mais da proteção. Além disso, essa pergunta também ajuda a mostrar ao médico que o paciente está atento às novidades e disposto a investir em prevenção. A quarta pergunta prática é: posso tomar mais de uma vacina no mesmo período? Essa dúvida é comum e muitas vezes impede que idosos se vacinem por medo de sobrecarregar o organismo. A resposta médica vai esclarecer que, na maioria dos casos, é possível sim aplicar mais de uma vacina, desde que respeitadas algumas orientações específicas. Esse tipo de esclarecimento evita adiamentos desnecessários e reduz o risco de que alguma vacina seja esquecida. Por fim, a quinta pergunta indispensável é: como acompanhar meu calendário de vacinas daqui para frente? Isso ajuda a criar um plano de longo prazo, não apenas para aquele momento específico. Médicos e equipes de saúde podem recomendar aplicativos, cadernetas físicas atualizadas ou até mesmo calendários impressos, fixados em locais visíveis da casa, como a porta da geladeira. Essa organização transforma a prevenção em hábito e não em ação isolada. Com esse checklist simples, o idoso se coloca no centro da própria saúde e deixa de ser um espectador passivo, tornando-se protagonista das decisões que podem garantir mais qualidade de vida. O médico passa a ser parceiro de um plano estruturado e não apenas alguém que reage a problemas já instalados. Essa mudança de postura é um dos maiores benefícios indiretos das campanhas de conscientização: criar uma cultura de prevenção ativa e constante. Ao final desta jornada, o que se revela é uma verdade simples, mas poderosa. 3 vacinas podem transformar completamente a vida após os 60 anos. A do RSV, ainda pouco conhecida, protege os pulmões contra um inimigo invisível que já provocou milhares de internações silenciosas. A do herpes zoster, moderna e altamente eficaz, oferece a chance de evitar uma dor crônica capaz de roubar anos de qualidade de vida. E a da gripe, antiga mas indispensável, continua sendo a base sólida de um calendário de proteção que salva vidas todos os anos. Juntas, elas não representam apenas prevenção de doenças, mas a oportunidade de preservar a autonomia, a independência e a dignidade que todo idoso merece ter em sua caminhada. A grande mensagem é que envelhecer com saúde não é fruto do acaso, mas resultado de escolhas preventivas feitas no tempo certo. Muitas vezes, basta uma simples decisão de se vacinar para evitar uma internação longa, um tratamento doloroso ou até uma perda irreparável.
É por isso que médicos e especialistas reforçam: cada vacina tomada é um risco a menos, uma barreira a mais contra as fragilidades que o corpo enfrenta com o passar dos anos. Não se trata de luxo, mas de uma necessidade básica para garantir que os anos conquistados de longevidade sejam vividos com vitalidade. Mais do que informação, é preciso ação. O convite é claro. Converse com seu médico, peça orientações específicas, questione sobre a disponibilidade de cada uma dessas vacinas e organize seu calendário. Se possível, tenha um material impresso em casa, fixado na geladeira, para não esquecer das datas importantes. Transformar esse conhecimento em rotina é o passo mais concreto que você pode dar hoje para proteger o seu futuro e o futuro de quem ama. Encerramos com uma reflexão. 3 picadas rápidas podem significar meses a menos de dor, semanas a menos de hospital, dias a mais de autonomia e, acima de tudo, anos de vida com mais dignidade. Não subestime esse poder. Vacinar-se depois dos 60 não é apenas uma medida médica. É um ato de autocuidado, de amor próprio e de responsabilidade com todos aqueles que caminham ao seu lado.